Fala bruxos, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, sugiro se inscrever. Eu sempre estou deixando aqui oportunidade de trade, bem como movimentações muito relevantes que você pode lucrar comigo, beleza? Então passando aqui a nossa análise rápida agora, Nasdaq. Nasdaq nós falamos lá, inclusive no meu grupo gratuito do Telegram, eu fiz essa análise em tempo real. Se você não participa ainda, vou deixar o link aqui na descrição, entra lá. Eu tinha comentado aqui que nós estávamos nessa cunha ascendente. Cunha ascendente é uma figura gráfica que tem maior probabilidade de rompimento para baixo. Então nós tivemos um rompimento para baixo e logo encontramos aqui uma região de suporte, gerando aqui uma determinada sobrevenda no tempo gráfico de 1 hora e isso um reteste aqui na cunha. Então comentei sobre essa cunha, comentei sobre o rompimento, comentei sobre a consequência prática que teria caso nós estivéssemos confirmando esse reteste, beleza? Então, foi uma análise muito boa. Só que agora vem o que eu sempre falo para os bruxos que fazem mentoria comigo. What's next? O que vem depois? O que a gente pode esperar? Quais são os cenários agora que a gente pode ficar observando, né? Nasdaq está corrigindo no tempo gráfico diário, porque nós tivemos uma inversão de tendência nível tempo gráfico de 4 horas. E aí, agora nós passamos a nossa atenção para o tempo gráfico diário para vermos as regiões de suporte e as regiões de confluência mais importantes dentro dessa movimentação de preço, tá? A primeira coisa que se destaca aqui é que o tempo gráfico diário já está muito esticado, olha só. Não é muito comum você ver, né, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ondas no tempo gráfico diário sem nenhuma correção no tempo gráfico semanal, tá? Então, o normal é você ter aqui umas 5 ondas no tempo gráfico diário para depois você ter uma correção no tempo gráfico semanal, porque você começa a abrir muita distância da base até o topo e isso gera um interesse vendedor, tá? Então o pessoal que comprou no fundo vai estar interessado em vender essa movimentação de preço na subida. Então essa é a lógica da coisa. Então, quais são os pontos de suportes mais relevantes aqui? Quais são o que eu estou de olho? Sabendo que o tempo gráfico diário já está muito esticado e o tempo gráfico semanal também como uma consequência, eu acredito que nós podemos ter uma correção um pouco maior. Então, se você acredita que você pode ter uma correção um pouco maior, qual pode ser a sua estratégia? Né? Se você estivesse operando aqui esse índice Nasdaq, seria montar uma posição aqui no pullback, mas não esperar o rompimento do topo anterior, tá? Então, essa seria uma estratégia. Você não deixa de entrar, mas você tem uma diligência maior no gerenciamento de risco dessa sua posição. Beleza, e onde que a gente pode formar esse fundo ascendente? Então, a primeira coisa que eu olho aqui, quando estão formando um fundo ascendente no tempo gráfico diário, é para o tempo gráfico de 1 hora. Então, eu venho aqui no tempo gráfico de 1 hora, vou ver aqui as minhas regiões de suporte relevantes, né? Aqui a gente teve 1, 2, 3, 4 toques, aqui é um SNR, né? Um Support and Resistance Flip, um suporte que se torna resistência muito relevante dentro dessa dinâmica de preços. E agora eu passo a observar aqui a possibilidade aqui de nós estarmos nós já estamos em sobrevenda no tempo gráfico de 1 hora. Então, o que eu estou esperando? Estou esperando aqui uma movimentação positiva, né? Estou esperando aqui uma movimentação positiva no tempo gráfico de 1 hora. Só que como a distância de topo e fundo no tempo gráfico de 4 horas está muito grande, eu acredito que nós podemos ter aqui um reteste dessa linha de suporte e resistência que é muito validada, né? Em função de nós já estarmos aqui em sobrevenda, isso gera um ímpetus comprador. Só que aqui a gente já consegue observar que a força compradora está decrescente à medida que nós nos aproximamos desse suporte. Então eu não entraria direto nessa sobrevenda, eu aguardaria para ver se nós teríamos esse reteste ou se nós iríamos romper aqui essa linha de resistência para depois tentar entrar nessa possibilidade aqui de ombro, cabeça, ombro invertido. Olha só, essa possibilidade de ombro, cabeça, ombro invertido. Se eu estivesse operando esse índice, né, isso seria o que eu estaria aguardando. Então, aguardar para ver se isso aqui vai ser um reteste, né, de fundo. E aí, caso isso fosse um reteste de fundo, entrar na divergência altista ou no rompimento da figura de inversão de tendência, que provavelmente o que vai acontecer aqui é nós podemos ter esse reteste, né? Depois o RSI vai vir para formar
vai vir para formar aqui uma divergência altista, né? Uma divergência altista, e depois nós vamos ver de novo a força compradora entrando. Provavelmente aqui a gente vai desenvolver também uma figura de inversão de tendência, tá? Uma figura de inversão de tendência. E nessa figura de inversão de tendência, depois nós teríamos um rompimento aqui para cima. Isso seria o processo de formação desse fundo ascendente no tempo gráfico diário, tá? E A2, como é que você consegue, formular tudo isso? Porque eu já vi esse cenário muitas vezes, né? Esse processo de formação de fundo ascendente no tempo gráfico diário, já vi muitas vezes, acompanhei muitas vezes. Então a gente tem aqui, por exemplo, o primeiro nível de sobrevenda, e aí a gente perde esse nível de sobrevenda, gerando aqui um nível de sobrevenda abaixo. Geralmente, quando isso acontece, você tem um reteste da linha de sobrevenda para gerar uma divergência altista. Geralmente é isso que acontece, beleza? Então, eu estou esperando este movimento. E se nós, né? E aí o trader tem que ter um plano A e um plano B. Esse é o plano A, observar se a gente vai ter um reteste. Caso a gente não tenha um reteste e a gente rompa esse fundo, eu acredito que a gente pode ter um movimento aqui até esse topo para formarmos aqui uma estrutura de ombro, cabeça, ombro invertido no tempo gráfico de 1 hora. E aí sim, nessa estrutura aqui, o mercado cripto já estaria reagindo muito bem, tá? Então, isso é o que eu estou esperando para a Nasdaq. A maior probabilidade aqui é a formação de um fundo ascendente no tempo gráfico diário. A grande questão é onde esse fundo vai se formar e qual é a consequência do grau de retração da formação desse fundo. A gente pode ver aqui uma inversão de tendência em nível tempo gráfico diário que traria uma correção no tempo gráfico semanal que seria de uma dimensão um pouco maior, tá? Então, isso que eu vou observar para Nasdaq. Em Bitcoin, né? Em Bitcoin que está muito mais fraco, muito mais frágil, né? Essa movimentação muito mais frágil do que em Nasdaq. Eu tenho comentado isso nas minhas análises e eu falei aqui, né? O que eu falei aqui? Que o Bitcoin estaria positivo para o curto prazo, em que a gente viu aqui uma massiva reação compradora invertendo este padrão aqui, né? E aí nós montamos várias posições compradas aqui, ó, até essa região de oferta. E aí nessa região de oferta nós poderíamos esperar aqui uma reação vendedora. Falei também que eu não iria montar minhas posições de short aqui, e eu não montei minhas posições de short porque eu vi muitas moedas rompendo as cunhas ascendentes para cima. Então, quando você começa a ver várias moedas rompendo padrões, o mesmo padrão que o Bitcoin está fazendo para cima, você começa a ver que existe uma maior probabilidade também do Bitcoin romper para cima. Então, eu não vou montar posições de short sabendo que existe uma maior probabilidade do Bitcoin romper para cima. Então, eu aguardei, botei stop na entrada de todos os meus longs e fiquei aguardando. Fui estopado na entrada, não ganhei dinheiro com isso e não montei a posição de short. Então eu perdi uma oportunidade, mas não perdi dinheiro. Beleza? Então, isso que eu estou aguardando para o Bitcoin. O padrão mais relevante que eu continuo aguardando aqui é essa cunha ascendente aqui maior. Então o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver uma reação compradora neste fundo aqui do Bitcoin. Pode ver uma reação compradora aqui nesse fundo do Bitcoin para uma possível lateralização aqui, né? Uma possível lateralização, consolidação. Se o Bitcoin perder essa cunha para baixo, a gente vai ver uma correção no tempo gráfico semanal. E aí eu vou ver sobrevendas nos tempos gráficos maiores. 4 horas, 12 horas, esperar por divergências altistas, né? Divergências altistas, para a gente conseguir se posicionar aqui nesse fundo ascendente no tempo gráfico semanal, porque a gente já abriu bastante espaço, beleza? Então, essa é a minha linha de raciocínio, tá? Então, essa é a minha análise de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Fiquem de olho nesse padrão do Bitcoin, a gente está perdendo essa cunha menor agora, né? Essa cunha menor que eu havia falado para vocês aqui ontem, a gente está perdendo agora essa cunha menor. Não acredito ainda que essas são as melhores oportunidades de short, né? E também, se nós perdemos essas cunhas ascendentes, também não sei se a gente vai ter boas oportunidades de short, porque a gente já vai estar muito próximo de onde a gente vai formar o fundo do semanal. Então, acredito que seja perigoso, né, a gente tentar montar essas posições de short. A melhor oportunidade aqui vai tentar ser surfar esse repique, né, no tempo gráfico diário,
repique no tempo gráfico diário, montando posições curtas de long aqui, e depois observar como é que o tempo gráfico diário vai se comportar. Se a gente romper para baixo, aí eu vou estar esperando para montar posições aqui de mais médio prazo nesse fundo ascendente, beleza? Então é isso que eu estou observando para o Bitcoin. Esses são os cenários que eu estou aguardando, principalmente para o Bitcoin e para o Nasdaq, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa a sua curtida aí para ajudar a gente no canal. Tamo junto, aqui é a 2.